Mas olha só, provavelmente você se esconde atrás dessas oportunidades por conta do medo de falar em público. E por quê? Porque talvez você esteja enquadrado nesses males ou nesse grande mal da humanidade, uma nomenclatura, né? Isso, inclusive, chamada glassofobia, que é um medo, né? O glasso é língua e fobia a gente sabe, uma palavra que não vem do grego, fobia vem de medo, de pânico, e a glassofobia, na verdade, é o medo, na expressão, como os gregos chamavam, né? Genérica de língua ou de falar, é o medo de falar em público. E olha só, você não está sozinho, né? Vai tranquilo. Porque é um mal que atinge pelo menos 70% da população. O segundo maior medo, há quem diga que pessoas com mais medo de morrer do que falar em público, embora eu particularmente duvido desse conceito. Mas, certamente, nós temos uma grande fatia da população que sofre com esse medo. Por que sofre com esse medo? Você já se perguntou se você passa por isso? Por quê? Você já estudou o que acontece com você quando a gente pensa em medo de falar em público, quando você pensa na hora de se expressar numa reunião, ou ter que assumir uma responsabilidade de uma palestra, ou se você é um aluno de mestrado, doutorado, está graduando, tem que apresentar um trabalho, uma dissertação, uma defesa de tese, não importa. Olha só que interessante, os universitários, uma pesquisa apontou que muitos dos estudantes revelou que 63% sofrem em algum grau de falar em público, gostariam fosse conteúdo de estudo aí nas suas matérias dentro. Não, olha que interessante. Além disso, a gente tem aí já uma pesquisa no Reino Unido apontando que 41% dos entrevistados consideram falar em público um grande problema, o qual pode pagar boleto, grande, o qual pode saltar de paraquedas. Vamos pensar em medos, bichos, baratas, enfim, estou aqui conjecturando. Medo do quê? De mergulhar, enfim, medo de se afogar, inúmeros são os medos, mas o de falar em público é dentro, né, da perspectiva social, um dos maiores medos que a gente pode considerar. E por que esse medo ele é um problema? Primeiro, porque ele rouba de você grandes oportunidades profissionais. Primeiro deles. E o segundo, ele foi desenvolvido por você. Ele é um fantasma, ele é muito poderoso. Eu vou chamar de uma fábula, um conto, sua imaginação, algo que você provavelmente construiu, mas que realmente você vai concordar comigo, ele é um limitador de nossas potencialidades. Nasce como homem e acompanha o homem até o fim da vida. A gente vai. Claro que o medo é protetivo, claro que o medo é uma proteção, não é? O medo é uma proteção, porque na verdade ele foi criado exatamente para que a gente possa fugir dessas situações de risco. Por que a gente sente esse medo? Veja só, muitas pessoas, quase sempre, desenvolveram esse medo, estão muito conectados com a rejeição. Isso vai se potencializando. A rejeição que eu chamo, o senso de aprovação e rejeição, ou a análise do que os outros. Então, o que eu mais ouço, as pessoas dizendo assim, olha, quando eu vou falar em público, me incomoda demais as pessoas me olhando. Quando eu estou em uma apresentação, me incomoda demais pensar o que os outros estão pensando de mim. Quando eu estou falando ou me apresentando, eu sempre olhar para as pessoas é me olhar no estilo. Então, essa valorização exagerada, essa necessidade de valorização exagerada para a aprovação, ou que potencialmente está conectada com a rejeição, vai ganhando peso, vai ganhando volume e faz com que as pessoas, de certa forma, se incomodem com a exposição. Elas passam quase sempre a acreditar que falar em público não é para elas. Invariavelmente, elas se convencem de que não, falar em público não é para mim, eu não estou bem, não estou confortável, mas estão envolvidas no sentimento que elas mesmas construíram. Como é que a gente vai superar isso? O primeiro grande passo é a construção de uma mentalidade diferenciada, uma mentalidade comunicadora. Essa nova mentalidade comunicadora, ela tem, de fato, o papel e a função de fazer com que você se desconecte desses receios. Né? Veja que
Quando a gente pensa em falar em público, a gente precisa, de novo, dar um passeio ao passado, fazer uma viagem à nossa antiguidade. Olha, então a gente vai para a Grécia Antiga, onde nós somos grandes professores de história, só para você entender que isso que eu estou falando não é modinha ou novidade. Isso que eu estou falando começou na Grécia Antiga há mais de 2000 anos. Então, a gente tem grandes relatos, antes de Cristo, inclusive, os nossos mais famosos e conhecidos pensadores que já exerciam a oratória em praça pública, como Sócrates, Platão, Demóstenes, Cícero, Quintiliano, grandes pensadores e filósofos que exerciam a oratória. Eles adoravam discursar em praça pública, atraíam as suas multidões e tinham um poder de convencimento e de persuasão muito grande. Então, esses filósofos, pensadores da alta classe, né? Na Grécia Antiga só havia a alta classe e a pobreza. Tinha um intermediário que a gente chama hoje de classe média. Ou ele é um pensador de alta classe, ou ele é um trabalhador braçal e nada ele é concedido como direito. Da forma naquela época, os grandes pensadores. Para que se tenha uma ideia, as crianças aos 10 anos de idade já estudavam oratória. As crianças já mergulhavam nessa oportunidade no exercício. Na escola, na grade curricular, na Grécia Antiga, as crianças já tinham aula de oratória e elas eram inspiradas por esses filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Cícero, Quintiliano, enfim, grandes oradores, grandes pensadores que já desbravaram a arte de falar. Então, veja você, antigamente, essa era uma atividade importante, hoje nós não podemos dar as costas a esse medo de bloqueio, te paralisa e faz com que você perca oportunidades. A virada de chave, que eu chamo de construção de uma nova mentalidade comunicadora, na verdade, ela está muito conectada com, primeiro grande ponto, aceitar com naturalidade que o medo é para todo mundo e que o medo vai assumir. A gente vai sempre viver com esse medo, até porque a função dele é bastante protetiva. Mas mais do que isso, aceitar com naturalidade, controlar o nervosismo, ensaiar bastante, dominar o assunto é a grande primeira virada de chave. Vai começar a fazer você se sentir seguro para poder performar. A gente já falou disso, não é? Não, no subconsciente da ideia de que falar em público persiste o quê? O medo de falhar. As pessoas têm medo de passar vergonha. As pessoas têm medo de serem julgadas e a gente traduz o medo de falar em público, na verdade, no medo excessivo, exacerbado, exagerado da vergonha. A vergonha é um elemento cerceador. E ao pensar que a vergonha é um grande elemento cerceador, a gente precisa de novo se conectar com os professores para entender como a gente vira essa chave. Na origem da oratória, antigamente, muito tempo atrás, como a gente tinha comentado com vocês, as pessoas estudavam oratória e depois pensavam nas suas profissões. Hoje é o contrário. Depois das profissões estabelecidas, elas entendem que é fundamental a oratória. Então, formam-se profissionais oradores, enquanto que antigamente se formavam oradores profissionais. Veja a diferença. Hoje, profissionais se formam oradores. Antigamente, oradores se formavam profissionais. E a grande obra de Aristóteles, discípulo de Platão, está na retórica de Aristóteles. E olha que interessante. Damos a retórica de Aristóteles, a gente vai entender a grande magia da comunicação está não no conhecimento específico daquilo que você está dizendo, mas sim na convicção, na força, na forma como você está dizendo. Portanto, pouco importa se você domina muito. O que importa de fato é o quão energia, quão verdadeiro você se coloca, se apresenta. Porque é isso que as pessoas vão acreditar. É isso, independente de você ser um entendedor ou não. E é claro que você se fará um bom entendedor, um grande profissional técnico, entendedor do assunto. Mas mais do que isso é importante, você se mostrar entendedor. A gente já viu isso em discursos políticos, não é? Pessoas que não entendem muito, mas que são cheias de razão, que colocam a sua comunicação com verdade, colocam a sua comunicação com convicção, com energia, com segurança, e chegam até a nos convencer de que elas de fato dominam um assunto. E essa é a grande magia da oratória, que a gente chama de retórica, que está na obra A Retórica de Aristóteles. E para você se tornar um grande comunicador de verdade, profissional,
que de fato é, vai dominar as ferramentas técnicas, você precisa ter na sua mente que, primeiro, depois de perder o medo, você vai se conectar com aquilo que nós chamamos de habilidade, inspiração, entusiasmo, determinação, teatralização, ritmo, que são todos os elementos capazes de protagonizar a sua mensagem e colocar você numa posição técnica. Técnica, voz, dicção, respiração, expressão, vocabulário, tudo isso faz parte de ferramentas técnicas que a gente fala do método, no curso, e os meus alunos aprendem a importância de aplicar todas essas ferramentas. Então, depois de vencer o medo de falar em público, você, claro, vai se conectar e entender quais são as ferramentas essenciais. Isso não é fácil, obviamente, não é da noite para o dia. É preciso viver a disrupção. Não é? Você já ouviu esse termo? A grande dificuldade nos dias de hoje não é aprender algo novo, é desaprender algo velho. E quase sempre, da oratória consiste em desaprender algo antigo, uma mania antiga, os vícios que são antigos, as crenças que nos limitam, e aí você precisa estar com isso. Né? O que sair da zona de conforto, aliás, conforto para conforto. Mas me responde aí, pensa nisso. Quais dessas emoções você pontuaria de 0 a 10? Quando você vai para uma apresentação, falar em público, tem que se expor. Provavelmente atribuiria, dentro de um lugar de força, de energia, de 0 a 10. Você vai dizer 3, 4, 5, 7, 8. Me conta. Qual é a pontuação? O peso que você dá para a ansiedade, então. 7, 8, 9, muito ansioso. Para pensamentos negativos. Quase sempre a ansiedade já nos leva a pensamentos negativos. E esse é um grande problema. A gente abre essas janelas de pensamentos, a gente começa a achar que algo vai dar errado, que não vai dar certo, e aí que a gente trava, né? Aí que a gente tem o branco, você se mostra inseguro, o corpo fala por você, você desmonta, e aí a sua mensagem vai por água abaixo. Um desconforto, rejeição, incômodo com os olhares. Depois você pontua para mim, vai pensando que força você dá para entender qual é o seu grau de medo. E isso será determinante para você trabalhar essa virada de chave. A oratória é sair da zona de conforto para ir para a zona de aliás, sair da rua, gente, sair da zona de conforto para ir para a zona de confronto, porque é uma zona de confronto. E a zona de confronto é aquela que faz com que você cresça, é aquela que vai te propiciar o aprendizado. Né? Eu sempre falo, eu preciso estar disposto a isso. Entenda que isso faz parte de um conteúdo que eu coloco para todos os meus alunos e, especificamente, nesse ano, numa oferta, essa primeira live. Então, a primeira turma do ano, para você que quer estudar oratória, para você que quer, de fato, melhorar o seu protagonismo, essa é a chance, porque eu já vi as inscrições para o meu curso. Ele é online, tem mais de 40 aulas para você aprender o seu tempo com exercícios e atividades práticas. Então, você vai ter clareza e protagonismo na sua comunicação. Eu deixei 40 aulas gravadas, mais bônus. Quem comprar ainda hoje, até a meia-noite, vai levar uma mentoria comigo, presente no tete para poder corrigir, colocar você no eixo. O link eu já deixei aqui na descrição, o link está aqui, tá nos comentários, então tá fácil você ir lá e já se inscrever, começar agora mesmo a estudar oratória. E é um conteúdo, gente, com mais de 40 aulas. Eu coloquei um preço com 50%, de 390%. Que vergonha, olha. 129. Olha isso, 129 para pagar em 10 vezes e você pode começar na hora, a partir de agora, a mergulhar. E tem atividades práticas, exercícios, que na mentoria eu vou te dirigir. Você vai treinar e praticar ali no curso, a gente vai corrigir e colocar você na mentoria ao vivo que você vai ter comigo. De presente, além do e-book Manual da Comunicação Profissional, que você também leva como. Olha, nesse preço é praticamente imperdível. Então, dica que eu dou para você, link na bio, corre lá, aproveita essa oportunidade, porque você vai fazer parte da primeira turma desse. É imperdível,
Seguramente. E olha, você vai transformar a sua comunicação. É o seu protagonismo para você falar melhor, para você alcançar uma posição de destaque e também para você já alcançar novos rumos aí na sua carreira. Essa é uma habilidade importantíssima. E claro, você não vai perder essa chance. Eu gosto sempre de falar nisso, porque toda vez que a gente pensa em carreira, em atividade profissional, em protagonismo, a gente vê sempre a mesma cena. Alguém no seu meio de trabalho que nem entende tanto o assunto, abraçando oportunidades que poderiam ser suas, ou de alguém, de terceiros, que entendem mais do que ele, mas como ele é desenvolto, ele transita bem entre as equipes, ele gerencia bem os conflitos, não levando essa. Ele fala melhor, ele se expressa bem, ele não perde oportunidade, ele atende bem o cliente, ele transita entre as mais diversas áreas de maneira pacífica e ele gerencia bem conflitos, ele se comunica bem. Nem é tão entendedor técnico como você, mas ele levou ela. Por quê? Porque ele tem uma grande habilidade, como a primeira de todas, que é de se expressar, de se comunicar com clareza e de engajar. E é isso que a oratória pode oferecer para você. Então, se você gostou desse conteúdo, quero agradecer a sua presença. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal para você não perder nenhuma das aulas que eu vou colocar para você. E, claro, dá um like para você já curtir e compartilhar com quem precisa. E eu espero que essa aula, essa live, possa ter contribuído aí um pouquinho e despertado o seu desejo de vir para o curso para se protagonizar.